Fala aí, galera, tudo bem? Tô aqui gravando, tá bom? Os slides com exercícios, que é o nosso planejamento dessa semana, tudo bem? Fazer exercícios. Aqui então vou fazer 6 ou 7 exercícios aqui, tá? Que estão presentes na apostila de vocês e vou explicando cada um deles, tá? De cada capítulo que a gente já viu até agora. Então, isso será postado lá no Google Sala de Aula, tudo bem? Estará no Google Sala de Aula. Eu estarei tanto na plataforma do Google Sala de Aula, como no Discord ou pelo WhatsApp durante o horário de aula para tirar dúvidas, né? A minha conta do Discord está lá no mural do Google Sala de Aula, só me adicionar, me dá um recado, eu vou lá e tiro sua dúvida. Se quiser tirar dúvida pelo Google Sala de Aula, estarei lá também, tá bom? No Google Sala de Aula você pode escolher tirar a dúvida em particular, tá? Para que nem todos vejam a dúvida que você quer tirar, caso você tenha alguma vergonha, tá bom? Mas pode mandar a pergunta para todo mundo ver também. E é isso, galera. Vamos dar uma revisada, né, em todos os conteúdos que a gente já viu, fazendo os exercícios. E depois eu vou colocar uma atividade com o que vocês devem fazer escrito, ok? Vamos lá então. A gente vai ler aqui, começando lendo a questão, tá? Considere as afirmações. Vamos lá, afirmação 1. Uma mistura gasosa é sempre um sistema monofásico. Verdade ou mentira? Vamos ver daqui a pouco. Quanto maior o número de componentes de um sistema, maior será o número de fases de um sistema. Vamos avaliar essa afirmativa daqui a pouco. As misturas heterogêneas das substâncias em mudança de estado físico constituem sistemas polifásicos. 4. Os sistemas homogêneos são formados somente por misturas homogêneas. São verdadeiros? 2 pontos. Então vamos lá. Vamos tentar entender cada item desse, tá? O item número 1. Uma mistura gasosa é sempre um sistema monofásico. Sim, verdade absoluta essa aqui. Existem raríssimas exceções, na verdade, com alguns gases que são coloridos, mas na sua grande maioria e por via de regra, tá? Um sistema de gases é monofásico. Um exemplo disso é o ar atmosférico. Ele é uma mistura de gases, tá? Gás nitrogênio, em sua grande maioria, mais de 70%, chega a 75%, tá? E 22% de gás oxigênio. E o resto é de outros gases, como por exemplo gás carbônico, que é o CO2, bom? SO2, bom? Outros gases. Afirmativa número 2. Quanto maior o número de componentes de um sistema, maior será o número de fases do sistema? Errado. Essa aqui está errada. Por quê? Porque componente e fase são coisas diferentes. Fase é aquilo que você consegue observar, né? Uma faixa visível que você consiga observar usando até um microscópio, tá? Então, fase é uma coisa, componente é outra. Componente é a quantidade de coisas, né, de elementos, seja lá o que for que tem no seu sistema, né, que tem ali. Por exemplo, granito. Granito é composto de 3 fases e 3 componentes, né? É um sistema completamente sólido, que possui 3 fases e 3 componentes. Tudo bem. Agora, água, sal e açúcar. Quantos componentes eu tenho? A água, o sal e o açúcar. São 3 componentes. Porém, esse sistema vai possuir quantas fases? Acho que todo mundo aqui já deve ter feito um soro caseiro, deve saber do soro caseiro. Água, sal e açúcar, né? O sal e açúcar vão dissolver na água, formando apenas uma fase. Então, se você tem um copo com água pura e um copo com água, sal e açúcar, a olho nu você não consegue diferenciar, tá? Isso caracteriza que não importa a quantidade de componentes que você tem, você pode ter uma fase só, tá bom?
A água mineral que a gente compra para tomar, por exemplo, ela tem vários componentes, né? Vários componentes. E possui apenas uma fase, bom? 3. As misturas heterogêneas e as substâncias em mudança de estado físico constituem sistemas polifásicos. Misturas heterogêneas são misturas que possuem mais de uma fase, ok? E as substâncias em mudança de estado físico, né? Quando algo está mudando de estado físico, coexistem dois estados físicos, o que ela estava antes, né? E o que ela está se transformando. Por exemplo, está ocorrendo fusão. A fusão mais simples que a gente pode falar é sobre o gelo. Você tira da geladeira e deixa em cima da pia. Ele começa a derreter, né? Esse é o processo de fusão do gelo, quando ele está derretendo. Então, ele está passando do estado sólido para o estado líquido, ok? E quando ele está passando do sólido para o líquido, a temperatura dele é constante, tudo bem? Toda mudança de estado físico ocorre em temperatura constante, quando eu estou me referindo a substâncias puras, tá? E sim, coexiste a água líquida e a água sólida que a gente chama de gelo. Então, sim, são sistemas polifásicos, mais de uma fase, tá? 4. Os sistemas homogêneos são formados somente por misturas homogêneas. Temos aí um probleminha, ou não? Os sistemas homogêneos são formados somente por misturas homogêneas, sim, né? Se o sistema é homogêneo, só pode possuir uma fase, né? E são formados por misturas que são homogêneas, ok? Então, o que a gente marcou como certo aqui? A1, né? A2 está errada, A3 está certa e A4 está certa. Então, resposta 1, 3 e 4, que é a opção D. Tudo bem? Então, estão certas 1, 3 e 4. Tudo bem? Essa foi a primeira questão. Vamos para a próxima. Próxima questão. Ok. Aqui, próxima questão. Temos um gráfico, né? Vou ler para vocês. O gráfico simplificado do esquema abaixo mostra segmentos que representam a quantidade de energia térmica fornecida à água nas suas mudanças de estado físico ao nível do mar. Respeito dos mesmos, né, do mesmo, são feitas afirmações. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras afirmações. 2 pontos. Esse tipo de questão de avaliar as afirmações é muito comum cair, principalmente na prova da SpaceX, tá? Então, é um bom tipo de questão para se fazer. Bem, vamos lá. A água vapor, tá aqui um Vzinho, está presente no intervalo D e E. O intervalo D e E é esse aqui, né? Quando eu analiso esse gráfico, ele é um gráfico de aquecimento, porque aqui eu tenho o eixo da temperatura, né? E eu vejo que para cá, ó, a temperatura está aumentando, se chama aquecer, né? No início, qual o estado físico que eu possuía aqui entre A e B? Foi o estado sólido. Entre B e C, entre B e C é a mudança de estado físico, do sólido para o líquido. Então, aqui a gente tem o que a gente comentou antes, tá? Na questão anterior. Um sistema polifásico, que existe o sólido e o líquido. Entre C e D, eu tenho o líquido. E aqui o líquido virando vapor, entre D e E. E vocês podem ver, ó, que a temperatura é constante, ela não muda durante a mudança de estado físico, tá? A gente pode observar isso no gráfico, tá? Toda vez que eu tenho um patamar, isso aqui, ó, patamar, um patamar, tá? A minha mudança, ocorre a mudança de estado físico, a temperatura não muda. Aqui, então, eu tenho líquido virando vapor e entre E e F eu só tenho o vapor, tá? Então, ele pergunta na 1. Está presente no intervalo D e E água e vapor? Sim, está. Tudo bem? Porque aqui é a mudança de estado físico do líquido para o vapor. Ah, é tudo vapor? Não, mas ele não falou que era tudo vapor. Ele só perguntou se tinha, se está presente. Sim, está. 2. Encontramos água sólida, tem um Szinho aqui, nos intervalos AB e CD. Entre AB, com certeza, temos sólido.
Aliás, é o único que a gente tem. E entre C e D? Entre C e D, eu tenho apenas o estado líquido. Então, a 2 está errada. 3. Encontramos água líquida, esse aqui é um L, tá? Nos intervalos BC e CD. Entre B e C, eu tenho a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Então, sim, eu encontro líquido aqui e aqui eu tenho apenas líquido. Então, a 3 está correta. 4. No intervalo EF existe apenas água-vapor? Sim, EF só existe água-vapor, como a gente já comentou anteriormente. Então, resposta certa, de novo, 1, 3 e 4, letra A. Ok? Bem? Show! Aqui nós temos um esquema, tá, de separação de mistura, onde ele começa com uma mistura heterogênea, faz a operação 1, a operação 2, a operação 3, a operação 4 e a operação 5. Ó, operação 1, operação 2, operação 3, operação 4 e operação 5. Opa, desculpa. E como que eu sei qual operação é qual aqui? A gente vai analisar pelos produtos obtidos da separação de mistura. Por exemplo, eu tenho uma mistura heterogênea e ele aplica a operação 1 e eu tenho aqui limalha de ferro. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele aplicou uma separação em que eu dividi um sólido, isolei um sólido das demais coisas. Tá? Que sólido é esse? É ferro, um metal. E um metal ele é magnético. Então, a operação 1 foi a separação magnética, ou também chamada de imantação, ok? Água, sal, areia, acetona e óleo. Então, agora a gente já tem noção do que a gente tem. Antes não, agora ele já descreveu para a gente. Vamos ver o que ele fez na operação 2. A água é líquida. O sal, ele está aqui em meio aquoso, ou seja, o sal está dissolvido na água, tá? A areia é sólido, não dissolve na água. Então, temos líquido, 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 líquido e um cara no estado sólido. O sal está no estado aquoso. E a operação 2 separou só a areia, ou seja, tirou apenas o sólido. Qual separação de mistura eu poderia ter empregado aqui para separar um sólido? Bem, aqui a gente usou a filtração. Bem, filtração separou essa areia e ela veio para cá. E aí sobrou água, sal, acetona e óleo. Operação 3. Na operação 3, tinha água, sal, acetona e óleo, ele separou o óleo. Lembrando, a separação mais clássica que existe para separar óleo de água, né, e das demais coisas é o quê? Diferença de densidade. Diferença de densidade a gente usa decantação, ok? Geralmente com funil de bromo. Então, operação 3, decantação. Água, sal e acetona. Eu joguei a operação 4, separei apenas a acetona. Que operação que eu usei aqui para tirar apenas a acetona do caminho, hein? Se eu tenho água e o sal está dissolvido nessa água, basta entender. A acetona está dissolvida na água? Será que está? Será que não está? É uma coisa que a gente tem que saber na hora de fazer algumas questões. Saber sobre os elementos, os compostos que eu estou usando. A acetona, ela era vendida comercialmente como removedor de esmalte, tá? Ela não é mais utilizada para isso porque também é usada para refino de drogas, então ficou proibido se vender acetona pura como se vendia antigamente nas farmácias, esse tipo de coisa, tá? Então, a acetona é um composto orgânico, tá? E ele é solúvel em água ou não é solúvel em água? Isso é uma coisa importante de se saber, certo? Porque se ele for solúvel em água, ele está dissolvido junto com o sal, certo? Então, se ele estiver dissolvido junto com o sal, qual é o processo de separação de mistura que eu tenho que utilizar aqui, né?
porque eu posso separar de diversas maneiras, se ele não estiver dissolvido. Mas se ele estiver dissolvido, eu tenho que... Isso aqui é uma mistura homogênea. Então, eu vou ter certos tipos de separação para esse caso aqui, tá? No nosso caso, a acetona, ela dissolve, né, em água. Tudo bem? Dissolve em água. Então, eu tenho água, sal e acetona para eu poder tirar, separar, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer destilação, né? Qual destilação? Quando eu estou usando dois líquidos, eu só posso usar a destilação fracionada. Então, eu tenho dois líquidos, ó, água e acetona, mais o sal. Para separar a água da acetona, eu tenho que usar a destilação fracionada, ok? E na operação 5, só água e sal é destilação simples, ok? Show, fechamos, vamos para a próxima. Aqui, ó, dados os íons, enxofre 2-, potássio mais, bário 2+. Indique qual das relações abaixo apresenta os íons isoeletrônicos em ordem correta de raio iônico. Vamos lá, o que é o raio iônico, para começar, né? O raio iônico é o tamanho da minha espécie que eu estou analisando. No caso, iônico é de íon, então é o raio do meu íon, tá? O átomo, ele funciona como se fosse uma bola de ar, tá? E ele tem uma densidade eletrônica, né? O tamanho dessa bola de ar, essa bexiga, né? Um balão de ar, alguma coisa assim, ela depende da quantidade de elétrons que eu tenho ali dentro. Então, se eu retirar elétrons, o meu balão vai ficar mais vazio, vai ficar menor. Se eu colocar elétrons, meu balão vai inchar, vai aumentar. Então, vamos analisar os íons aqui. O que aconteceu com cada íon? O enxofre recebeu 2 elétrons. Então, o que aconteceu com ele? Ele recebeu mais densidade eletrônica. Então, o tamanho dele aumentou. E com relação ao potássio, o potássio diminuiu de tamanho, porque ele perdeu um elétron. Então, a densidade dele diminuiu. O bário diminuiu 2 vezes. Tá? Diminuiu 2 vezes. E aqui ele pede para eu comparar, na verdade, os íons isoeletrônicos. Quem é que é íon? Quem é que é isoeletrônico? Iso é igual. Eletrônico, elétrons. Quem é que tem a mesma quantidade de elétrons? Vamos lá. O potássio, né, se não tivesse esse mais, ele teria 19 elétrons. Só que o mais significa que ele perdeu 1. Então ele tinha 19, perdeu 1, agora tem 18. O enxofre tinha 16, ganhou 2, foi para 18. Então a espécie isoeletrônica é o enxofre e o potássio. Como a gente já viu que o enxofre foi aquele que ficou maior, né, foi o que ganhou mais densidade eletrônica, o enxofre é maior do que o potássio. No raio iônico, o do enxofre tem que ser maior. Então, espécie isoeletrônica, e a ordem correta é essa aqui, ó. Isoeletrônico é o K+ e o S2-, e o maior tem que ser o enxofre. Resposta letra D. Vamos para a próxima. Aqui, ó, um aficionado do seriado TBBT, que é o The Big Bang Theory, né? Que tem como um dos principais bordões a palavra bazinga, comprou uma camiseta alusiva a essa palavra, com a representação dos seguintes elementos: bário, zinco e galho, né? Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo. Uma questão que a gente vai precisar usar a tabela periódica, né? Mas vamos devagar. Ó. Zinco apresenta raio atômico maior que o do bário? Como que eu sei se o raio atômico é menor ou maior? Eu tenho que olhar na tabela e ver quem é que está mais para esquerda e baixo. Vamos ver a tabela aqui. Quem tiver mais próximo ao frâncio, ó, aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. Quem tiver mais próximo aqui tem o maior raio atômico. O maior raio atômico é do frâncio. Tudo bem? Então vamos lá. Ele estava comparando o bário, que é um cara que tem um raio atômico muito grande, porque está bem perto do frâncio, e o zinco, que está aqui, ó. Então, entre zinco e bário, aquele que possui maior raio atômico é o bário. Então, o que ele fala? O zinco apresenta raio atômico maior que o do bário? Não, está errado, é o contrário. Zinco 2+ e galho 3+ são isoeletrônicos? Vamos ver pela quantidade de prótons. Ele já deu aqui, ó,
o zinco teria 30 prótons, né? Ele mais 2 perdeu 2 elétrons. Então, ele teria 30 elétrons, perdeu 2 elétrons, né? Por que eu posso ver pelo número de prótons? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Então, se eu tenho 30 elétrons, mas eu perdi 2, então tinha 30, perdi 2, fui para 28. Então, o zinco tem 28 elétrons. E o galho? O galho tinha 31, perdeu 3, foi para 28 também, a 2 está correta. O bário é o elemento que apresenta menor potencial de ionização. Então, o potencial de ionização, voltaremos para a tabela, tá? O primeiro potencial de ionização cresce na direção contrária do raio atômico, ou seja, quanto mais próximo ao hélio, aqui ó, o gás nobre, quanto mais próximo a ele, maior será a sua energia de ionização, sua primeira energia de ionização, tudo bem? E aí ele compara, né, o bário, fala que é o menor potencial de ionização. O galho está aqui e o zinco está aqui, no meio da tabela, aqui, ó, tá? Como os dois estão aqui e o bário está aqui, se a minha ionização cresce na direção dos gases nobres, que são esses aqui, né? Então, o zinco e o galho é maior do que o bário, tá certo? É o menor com relação aos outros dois. Bom, então resposta certa, 2 e 3. Resposta letra D. Vamos para a próxima. Ó, se um átomo neutro no estado fundamental tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p1, quantos orbitais vazios ainda restam no nível principal n igual a 2? Daqui a gente precisa desenhar os orbitais referentes a esse cara aqui. Eu preparei aqui, vamos ver. Aqui, show? Temos aqui ó, o orbital 1s2, o 2s2 e o 2p1 desenhado. Lembrando, o P ele vai ter 3 caixinhas. O S, uma só, e aqui, como é outro S, uma só, tá? Ele me pergunta apenas desse nível aqui, ó, do nível 2, tá bom? E ele quer saber quantos orbitais vazios tem. Aqui não tem elétron nenhum e aqui também não tem elétron nenhum. Então, eu tenho 2 elétrons vazios, 2 orbitais vazios, tá bom? Vamos voltar lá para o slide. Show, resposta letra B. Essa é bem tranquilo, tá? Agora, considere 3 átomos cujos símbolos M, X e Z e que são, no seu estado fundamental, o átomo M e Z são isótopos, ou seja, têm o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico. Os átomos X e Z são isóbaros, têm o mesmo número de massa. E os átomos M e X são isótons, que têm o mesmo número de nêutrons. Sabendo que o átomo M tem 23 prótons, ou seja, se M tem 23 prótons, e ele é isótopo de Z, quer dizer que Z também tem 23 prótons, tá? E número de massa 45, bem, se ele tem número de massa 45, dá para eu descobrir o número de nêutrons dele. E que o átomo Z tem 20 nêutrons, tá? Então, o número atômico do elemento mais energético do átomo X o número quântico, desculpa, do elétron mais energético do átomo X são, observação, adote a conservação de que o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico spin igual a menos meio, tá? O spin é o Szinho aqui, tá, galera? Tá? O N é o número do nível, o L vai ser a camada em que ele está, bom? E o M vai ser o orbital que ele ocupa, que aquele elétron ocupa. Tá bom, vamos lá. Vamos utilizar daqui no Paint novamente, tá? Não salvar, não preciso, ok? Vamos pensar aqui um pouquinho, tá bom? Eu tenho o átomo X, tá? Eu tenho o átomo Z, eu tenho o átomo M. Tenho esses caras aqui, tá? E eles têm relações, certo? Aqui eles são isótopos. Tá? Isso é o que a gente tira lá do exercício. Aqui, ó. M e Z são isótopos. Isto é, percebemos
os átomos X e Z são isóbaros. Então, vou anotar isso aqui também. X e Z são isóbaros. Está anotado. E M e X são isótonos. Ou seja, M e X têm o mesmo número de nêutrons, tá bom? Então, ó, o N desse cara aqui, que é o número de nêutrons, tá? Vai ser igual ao N desse cara aqui. Tudo bem? Bem simples, tá bom? Só que ele já me falou aqui, ó, que o M tem 23 prótons e número de massa 45. Para eu descobrir o número de nêutrons, é só eu diminuir 45 de 23, tá? Porque a fórmula é A igual a P mais N, ou aqui no nosso caso, A menos P. Ele já me deu o valor de A, que é 45, e o valor de P é 23. 45 menos 23 vai dar 22, ok? Então, o N aqui é 22, bom? Que é igual ao valor de N aqui, também é 22, tá? Outro valor aqui que eu preciso vai ser a relação entre X e Z, que são isóbaros. O Z tem 20 nêutrons, né? Se o Z tem N igual a 20, como é que eu descubro, né? Como é que eu descubro a massa do Z? Porque eu quero botar a massa do X aqui. A massa do Z vai ser nada mais do que A, né, que é a massa que eu quero descobrir, é igual a o número de nêutrons, que é 20, mais o número de prótons, que é o mesmo número do M, que a gente viu lá na questão, que era 23. Então, o número de massa dele é igual a 43. Show? 43. Então, quer dizer que o A aqui também é igual a 43, ok? Tudo certo? Show. Sabendo o A e o N, eu consigo descobrir o Z de X. Z de X, o número atômico de X, vai ser essa diferença, tá? Que vai dar 21, certo? Vai dar 21. Sabendo que é 21, o que eu preciso fazer agora? A distribuição eletrônica, tá? 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, tá bom? A gente vai fazendo devagarzinho a distribuição eletrônica, tá? E aí, a gente vai analisar apenas o último subnível dele. O último subnível que a gente distribui, nesse caso, é o 4, é o 3D1. É o último que a gente distribui, é o 3D1. Tudo bem? A gente vai distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6, eu tenho 10. Tá? Daí, depois eu faço 3s2, 3p6, 4s2, tenho 20. E aí vem depois o 3d1, ok? Então vamos analisar. Nível 3, então o número N, 3. D, o D é o L, lá no nosso número quântico, é o 2, tá? E o D, bem, o D eu preciso pensar de uma maneira diferente, preciso desenhar ele diferente aqui. Vamos desenhar o D, ok? O D, ele é um cara que tem 5 orbitais. 5 formas de ser escrito. Então, tem 5 orbitais. Tá? Vou fazer aqui rapidinho. Pronto, tenho 5, tá? Opa, 5 nada. Vou fazer mais um aqui. Pronto, 5. Bom, eu tenho um elétron apenas para distribuir. Eu vou distribuir ele aqui mesmo, ó. Pronto. E quais os números que eu tenho aqui em cima? Cara, os números que eu tenho aqui em cima, eles são os seguintes.
menos 1, menos 2, desculpa, gente, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, tá? Esse número aqui de cima, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, representa para a gente números quânticos o ml. Então, se ele está no menos 2, o ml dele é menos 2, ok? Então, vamos anotar aqui do ladinho. Número quântico principal n é igual a 3, que é o nível que está ali. O L é igual ao D. Quando é o S, eu uso 0. Quando é o P, eu uso 1. Quando é o D, eu uso 2. Quando é o F, eu uso 3. Como é o D, eu vou usar 2. Tá? O ml é o número aqui de cima. Então, menos 2. E ele pediu para que eu use o S. Quando for para cima, vai valer menos meio. Ok? Então, esses são os números quânticos desse camarada aqui, desse elétron aqui, tá? No 3D1. 3, 2, menos 2, meio. Vamos para a questão? Vamos lá. 3, então só pode ser A, B, C e D. A, E não pode ser. O L é 2, o M é menos 2, o spin é menos 2. Resposta, letra C, beleza? É isso, galera. Espero que tenha dado para tirar as dúvidas. Confiram a plataforma. Lembrando que eu estarei disponível para tirar dúvida durante o período da aula, tá bom? Então, galera, um beijo a todos. Como vocês, vamos estudar.